velocidade fala exatamente quanto que um objeto, uma partícula, ou um carro, uma bicicleta, uma pessoa, né, percorre uma distância por unidade de tempo. Então, está relacionado com o deslocamento por unidade de tempo, tá? Dentro dessa ideia de deslocamento por unidade de tempo, a gente está trabalhando, na verdade, com a velocidade média, tá? Então, a velocidade média nada mais do que ΔR sobre ΔT. Então, lembrando que é o ΔR, é o deslocamento que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? Então, nós vamos pegar, então, olha só que interessante. A velocidade média, como a gente já imagina, como vocês já devem ter percebido, é uma grandeza vetorial, ok? Então, se o corpo está percorrendo está se movimentando com uma determinada velocidade, você logo vai se perguntar em que direção é esse movimento, em que ele se desloca em função do tempo, né? Isso para nós fica claro também na expressão. Olha só, eu tenho aqui um vetor, tá? Deslocamento multiplicado dividido por um escalar, ou ainda multiplicado por um inverso, né, de ΔT, também é uma opção. Enfim, mas nós temos aqui um escalar no denominador e um vetor no numerador. Então, se eu escrever o que é ΔR, a partir daquilo que a gente viu no vídeo anterior, você vai ver que você pode, então, pegar esse denominador e dividir por cada um dos termos dessa adição. Então, eu teria ΔX sobre ΔT na direção I, ΔY sobre ΔT na direção J, ΔZ sobre ΔT na direção K. Percebe? Outra coisa interessante também que é importante vocês observarem, aqui nós temos a igualdade nessa expressão. Então, indica que esse lado tem que ser igual a esse. Então, um vetor dividido ou multiplicado por um escalar dá um vetor. Então, aqui a gente tem a natureza vetorial, aqui a gente tem a natureza vetorial também. Então, agora vamos voltar para a nomenclatura, tá? ΔR sobre ΔT, eu vou chamar de velocidade média, que está no inglês, tá? Average. Então, a velocidade média vai ser escrita da forma com que está aqui. Eu ainda poderia escrever esse ΔX sobre ΔT como Vx na direção I, aqui Vy na direção J, aqui Vz na direção K. Isso seria algo como isso daqui, olha. Vx na direção I, tá, mais Vy na direção J, mais Vz na direção K. Então, eu poderia ainda escrever esse termo aqui, tá? Esse pequeno termo aqui como Vx. Então, seria esse termo aqui, o Vx, tá? Aqui seria o Vy, aqui seria o Vz, tá? Então, vou fazer aqui Vy, opa, Vy e Vz. Então, esse aqui seria, desculpa, vamos voltar. Esse seria o Vy, esse seria o Vz, tá? Então, aqui Vy, aqui o Vz, sem o Kzinho, tá? Sem o I, sem o J, sem o K. Exatamente esse pedacinho aqui, Vx, Vy e Vz, tá bom? Então, essa seria a velocidade média, tá? E lá no cálculo, né, vocês estudaram a questão da definição da derivada de uma função em relação à outra, né? Por exemplo, vocês estudaram lá y é igual a dx
dy dt, né? Y com um sinalzinho, né, de um acentozinho em cima, né? E aí vocês estudaram um conceito que eu não vou entrar muito no detalhe, vou passar bem rapidinho aqui, mas se alguém quiser ir lá e dar uma verificada em cálculo, tá? Fiquem à vontade, façam, eu aconselho. Então aqui, mostrando aqui o sistema nessa figura, né? O X, um sistema bidimensional, isso vai ser igual em uma dimensão, isso vai ser igual em 3 dimensões, então o desenho mostra em 2 dimensões. Você tem um corpo aqui que desloca nessa posição, tá vendo aqui, ó? Esse é o trajeto real dele, então a gente chama de trajetória do corpo, tá? E aqui foi analisado apenas 2 instantes, né? No instante T1 e no instante T2, ou ainda no instante T ou no instante T mais delta T. Delta T significa a diferença entre esses 2 tempos, tá bom? Então, significa que foi dado um tempo a mais, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos. Aqui poderia ser 1, sendo aqui 2, o delta T seria 1. Se aqui fosse 5, aqui 8, o delta T seria 3, tá? Então, nesses 2 instantes aqui, né? Foi observado o corpo e percebeu que ele estava com uma posição diferente. Então, no primeiro instante R1, no segundo instante R2. Então, ele sofreu um deslocamento, tá? Δr, que não corresponde ao real feito pelo corpo, porque ele escreveu esta linhazinha vermelha. E aqui nós temos o Δr, é linha reta, está preocupado apenas com o final menos o inicial, está preocupado apenas com 2 pontos. Então, o deslocamento mostra algo que é aproximado do que aconteceu. Quanto maior for a diferença de tempo de observação, ou quanto maior for esse ΔT, mais imprecisa é a velocidade, tá? Então, isso dá para a gente ver aqui, olha, já falei isso, eu repito. Olha a linha vermelha e olha a linha verde, elas não coincidem, tá? Então, por isso que é chamado velocidade média, porque ela vai dar uma ideia para nós, entendeu? Então, isso é muito claro, por exemplo, qual é a situação disso? É quando você está dentro do carro, acelera, e aí logo 3 minutos depois tem uma curva, você vai diminuir a velocidade, né? E aí você vai ver que o deslocamento feito por você nesse período pode ser também uma curva bem acentuada. Nesse caso, não vai te dar o deslocamento real, né, feito por você, mas vai te dar um deslocamento aproximado. Consequentemente, a velocidade média que você teve ali, porque, claro, se fosse fazer a curva, você teria que alterar a sua velocidade. Mas se você observar a sua velocidade em intervalos de tempo menor, você vai estar muito mais próximo do valor que é o seu real. Então, a gente vai para um conceito que vem do cálculo 1, que corresponde à velocidade, que nós chamamos aqui de velocidade instantânea. Então, vamos fazer o seguinte, ok, vamos então observar esse corpo se movimentando aqui em intervalos de tempo cada vez pequeno. Então, o intervalo de tempo cada vez menor vai automaticamente me produzir um ΔR menor, porque você vai pegar em momentos bem curtos, então você vai ter uns deslocamentos curtos por consequência. Então, você vai chegar em pontos cada vez pequenos que o ΔR vai se aproximando ao valor real, ou ainda, esse vetor ΔR vai se aproximando à curva, tá? E se o ΔT for tão pequeno, mas tão pequeno, quase zero, então no limite que esse ΔT tende a zero, você então vai encontrar um ponto de velocidade, que é como se você olhasse no velocímetro e dissesse essa velocidade. E aí, você então está trabalhando com o conceito de derivada, então vai ser a velocidade nesse momento a reta tangente à curva da trajetória nesse instante preciso.
Então, quando você fala que o delta T é muito pequeno, é praticamente o tempo naquele instante. Você chega no limite do seu cronômetro, do seu relógio, enfim. Entendem? Então, esse é o ponto. Essa vai me dar a velocidade real, a velocidade instantânea. Aqui surge para nós um conceito novo dentro do curso de física, né? Para vocês aí que estavam no ensino médio, que é o conceito da velocidade como uma derivada em relação ao tempo da vetor posição, tá? E aí, com ele que nós vamos trabalhar aqui. Então, pessoal, como que fica, então? Só mostrando aqui os desenhos para a gente fechar esse assunto, né? Então, se a gente permitir que o intervalo de tempo tende a zero, a única coisa que pode acontecer é que o vetor R2 se move, né, em direção a R1 e o ΔR também tende a zero. A direção, então, da razão ΔR sobre ΔT, que é a velocidade média, aproxima-se, então, da tangente da trajetória na posição 1, tá? E aí nós vamos ter a velocidade instantânea dada como dt, dr, dt, né? Então vai ficar a derivada do dr, né? Do vetor posição r em relação ao tempo. E aí ficaria então escrita dessa forma, como eu disse no slide anterior. E aí fica, então, a velocidade na direção x, y e z. Então, qual é o resultado disso? O resultado disso é que aí a gente passa uma situação que você tem algo na média para algo que nos dá a velocidade real num ponto. Você vai ter esse gráfico que nós tínhamos antes, voltado, então, para esse daqui, ok? Então, observem bem a trajetória, tá? A posição da partícula, o vetor que ela tem velocidade, né? Nesse instante bem preciso, ela vai continuar tendo as componentes x, y e z. O z não está desenhado aqui, tá? Mas a forma algébrica inclui o z, porque mais uma vez nós estamos falando de uma forma bem genérica. E aí a velocidade na componente x é a derivada do x em relação ao tempo. Então, isso aqui tudo vai me dar magnitude, tá, gente? E a componente y, dy, dt, a componente z, dz, dt, tá? Então, você vai pegar e fazer as derivadas, ou na expressão inteira da sua posição, ou fazer a derivada para cada componente em separado. Então, o que você pode fazer? Pode fazer, as duas estão corretas. Eu aconselho vocês, neste momento, tá? Para a fixação do conteúdo, que vocês escrevam sempre usando os vetores unitários. Por quê? Para que vocês acostumam com a ideia dos vetores para descrever objetos no espaço, tá? Que é um conceito agora que normalmente os alunos têm certa dificuldade de incluir isso, né? Tem uma tendência a ir nos conteúdos do ensino médio, isso é muito comum no curso de Física 1. Então, eu chamo a atenção de vocês para escrever na forma do vetor unitário sempre, exatamente para que vocês fixem esse conteúdo e dar tempo para vocês entenderem exatamente a necessidade dele, onde ele se encaixa e tudo mais, tá bom? Lembrando que agora vocês são alunos da graduação, futuros engenheiros, então a gente tem que caminhar, né, subir mais os níveis aí na escadinha do conhecimento, tá ok?